Olá a todos, bem-vindos ao X das Finanças. Nós estamos falando sobre instrumentos e mercados derivativos e nesse vídeo nós vamos começar um assunto novo que são contratos financeiros derivativos chamados de opções. Nesse e no próximo vídeo nós vamos falar sobre conceitos fundamentais das opções, mas nós vamos ter vários vídeos falando sobre todos os aspectos aí das opções. Bem, se você se lembrar, dando aí um passo para trás, nós falamos que entre as várias divisões que eu poderia criar para separar os derivativos, uma delas, né, a gente viu isso numa aula, uma dessas divisões envolve dois conceitos, o que nós chamamos de forward commitments e nós chamamos de contingent claims. Então, dentro dos forward commitments, nós falamos que existiam aí três exemplos, os contratos a termo, então os forwards, que nós já vimos várias coisas, não vimos tudo que tem sobre os forwards, mas vimos várias coisas já nesse curso sobre os forwards. Nós falamos também sobre os contratos futuros, os futures, e em aulas mais à frente nós vamos falar sobre os swaps. Então esses são os forward commitments, são os compromissos a termo. E o que acontecia nesse tipo de contrato? O payoff desses tipos aqui de contratos, dos forward commitments, o payoff envolve obrigações para as duas partes de uma com relação à outra. E o que nós falamos também nessa aula sobre os contingent claims? Os contingent claims são produtos derivativos que o payoff envolve obrigações para uma das partes e direitos para a outra parte. Então, nós falamos que exemplos de contingent claims são as options, são as opções. Nós falamos de credit derivatives e falamos de asset-backed securities, eu só comentei. Mas o fato é que nós temos várias maneiras de dividir os derivativos e uma delas é com relação ao payoff envolver obrigações para as duas partes, que eram os forward commitments, e como exemplo deles esses produtos, e os contingent claims, que uma parte tinha o payoff envolvia obrigações para uma parte e direitos para outras partes. E aí dentro dos contingent claims a gente falou que exemplos são options, credits, derivatives e asset-backed securities. E nesses vídeos agora nós vamos começar a falar sobre esse tipo de produto aqui, que são as opções. Então o que são as opções? Elas são contratos financeiros que dão, são produtos derivativos, então as opções elas vão transformar de maneira não trivial o resultado de um produto mais básico, que é o chamado underlying asset, ou simplesmente underlying, como a gente já explicou sobre isso em outros vídeos, mas o fato é que as opções são contratos financeiros derivativos que dão aos seus donos, aos seus proprietários, aos seus detentores, elas dão a opção, ou seja, elas dão o direito, elas dão a escolha, mas elas não obrigam, o dono desse contrato. Então esses contratos dão o direito para os seus donos, para quem é o possuidor, o detentor desse contrato. Então eles dão o direito de você negociar. E essa negociação pode ser uma compra ou uma venda do underlying. Então, a gente vai ver exemplos de contratos em que eu posso comprar o underlying, eu posso escolher comprar o underlying, ou eu posso escolher vender o underlying, mas o fato é que as opções, elas são contratos que dão ao seu dono, aos seus possuidores, aos seus detentores, elas dão o direito de negociar. Alguns dão o direito de comprar, outros dão o direito de vender e tem alguns mais
exóticos que você escolhe se você vai querer comprar ou vender, mas elas te dão o direito de comprar, de negociar, comprar ou vender o underlying. Negociar com quem? Com quem vendeu para você esse contrato, que é o vendedor dessa opção, chamado emissor da opção. Então, de novo, vamos rever isso aqui. Então, opções são contratos financeiros derivativos. E o que esses contratos fazem? Sempre alguém vai comprar esse contrato e vai ser o detentor, o dono, possuidor desse contrato, e alguém vai vender esse contrato. Então, tem alguém aqui que vai comprar, que é o detentor do contrato, e vai ter alguém aqui que vai vender esse contrato, que é o chamado emissor da opção. Então, esse emissor da opção, ele vende a opção para o detentor. Então, quem vende, como nós já sabemos, ele está na posição short da opção. E quem compra, o dono da opção, ele está na posição long da opção. Então, ele comprou e a outra parte vendeu. Então, os detentores da opção, que são a parte que está na posição long, então, os detentores da opção, eles têm o direito, porém não a obrigação, de negociar com essa parte que vendeu para eles a opção. Então, eles têm o direito de negociar. O que é negociar? Comprar ou vender desta parte aqui, da parte que está short, que vendeu o contrato. Então, o dono da opção, ele pode... cuidado, é meio confuso, tem vários termos, mas ao longo do tempo você vai se acostumar. Então, o dono da opção, o detentor do contrato que está long na opção, ele pode negociar, se ele quiser, ele tem a escolha, ele tem o direito. Então, ele pode negociar com quem vendeu para ele a opção, ele pode negociar o underlying. Ele pode negociar esse underlying ou comprando esse underlying da posição que está short na opção, ou ele pode vender o underlying para a posição que está short na opção. Então, o comprador pode ter a escolha, ele tem o direito, ele pode escolher se ele quer negociar, se ele quer comprar ou vender o underlying do vendedor, do emissor da opção. Isso que é uma opção, é um contrato derivativo chamado opção. Então, presta atenção que tem algumas questões aqui, né? Pode ser meio confuso, de novo, mas vamos lá. Uma parte comprou a opção, então, e a outra parte vendeu a opção. Então, só aqui eu já tenho duas combinações. Eu posso estar long na opção, posso estar comprado na opção, ou eu posso estar vendido, eu posso estar short na opção. Só que eu posso comprar uma opção, eu posso ser dono, posso estar long em uma opção que me dá o direito de comprar o underlying do emissor da opção. E eu posso ter uma opção, eu posso ser dono, eu posso estar na posição long da opção, que me dá o direito de vender o underlying, só que esse vender e esse comprar é o underlying. Então, eu que comprei a opção, sou dono daquele contrato. E aquele contrato vai me dar a escolha, pode me permitir ou comprar o underlying do emissor da opção ou vender o underlying para o emissor da opção. E como eu disse, tem contrato que você escolhe o que você quer fazer, mas o fato é, isso já está combinado lá no contrato que você comprou, que você é dono, que você está na posição long daquele contrato. E o cara que vendeu para você esse contrato, que está na posição short na opção, se eu vou ter o direito de comprar dele, então ele vai ser obrigado a vender para mim o underlying. E se eu tiver o direito de vender para ele o underlying, então ele vai ser obrigado a comprar de mim o underlying, tá certo? Então a posição short vende o contrato. E aí esse contrato me dá o direito de ou de comprar ou de vender o underlying para aquela pessoa, aquela parte que está short na opção, que me vendeu a opção, o emissor da opção. Então eu tenho que combinar eu estar long ou short
no contrato, na opção, e quando eu tenho a opção, eu posso ter o direito de comprar ou de vender, tá bom? Então, isso aqui é uma opção. Então, quando eu posso comprar, quando esse contrato, essa opção, imagina que eu comprei essa opção, eu sou agora o detentor, eu sou o dono desse contrato derivativo, eu tenho a opção. Se esse contrato me der o direito de comprar o underlying, nós dizemos que esse contrato é uma opção, só que de compra, porque aquele contrato está me dando o direito de comprar o underlying da parte que me vendeu aquele contrato. Então, ela é uma opção, eu tenho a opção de comprar. Então, esse contrato é chamado de opção de compra, ou em inglês nós chamamos de call option. E se eu tiver esse contrato, me der o direito, me dá a opção de vender o underlying para a parte que me vendeu o contrato, lembrando, então eu estou aqui, imagina que eu comprei, eu estou long na opção. E existe uma outra parte que me vendeu, que está short na opção. Então, se esta parte que está short me vendeu uma opção de compra, eu, que sou o dono do contrato, posso comprar da parte que está short na opção o underlying. Se essa parte que vendeu para mim a opção, o emissor da opção, ele me vendeu um contrato que é uma opção que eu posso vender para ele o underlying, esse contrato nós chamamos de put option, que é uma opção de venda. Então, a parte que me vendeu, o emissor da opção, que está short na opção, ele pode ter vendido para mim ou uma call option, ou ele pode ter vendido para mim uma put option. Se ele me vendeu uma call option, eu vou ter o direito de, se eu quiser, né, eu tenho o direito de comprar deste emissor da opção, da parte que está short na opção. Se eu tenho uma call option, eu tenho o direito de comprar dele o underlying lá numa determinada data. Eu já vou explicar sobre isso. Esse direito que eu tenho de negociar tem uma data ou algumas datas, a gente já vai falar sobre isso depois. Mas o fato é, se eu tenho uma call option, se eu comprei de alguém uma call option, eu tenho o direito de chegar em algum momento e comprar desta pessoa o underlying. E se eu comprei uma put option, do emissor da opção, eu tenho o direito de vender para ele o underlying numa certa data, por um determinado preço, a gente já vai falar depois em outros vídeos sobre isso, mas eu tenho o direito de vender para ele o underlying. Então, eu tenho dois tipos de opções. Uma call option, que vai me dar o direito de comprar o underlying do emissor da opção, ou eu posso ter uma put option, que me dá o direito, que é uma opção de venda, que vai me dar o direito de vender o underlying para o emissor da opção. Se nós simplesmente, nos livros que você ler ou enquanto nós estamos falando aqui, se nós simplesmente nos referirmos a uma opção como call, nós simplesmente falarmos call, então essa opção é o que nós chamamos de, é uma opção de compra, mas é um plain vanilla call option, é o chamado uma opção de compra plain vanilla. O que é uma opção plain vanilla? É aquela simplesinha, o tipo mais simples possível, é o famoso sorvete de creme, sorvete de baunilha. Então, por que isso? Se existem vários tipos, eu já vou falar daqui a pouquinho, mas existem vários tipos de opções que são chamadas opções de compra e opção de venda. Só que o tipo mais simples, e que quando nós falarmos simplesmente call ou put option, nós estamos falando da plain vanilla call option ou da plain vanilla put option. Por quê? Porque existe uma infinidade de outros tipos de calls e de puts, além dessas que são chamadas de plain vanilla, e essas mais esquisitas, esses outros tipos mais sofisticados, são chamadas de opções exóticas. Então, mais para frente aqui, a gente, no final dessa série, quando eu estiver falando sobre opções, eu vou falar um pouco das opções de algumas, Existem quantas você quiser, Você pode criar. Existem N opções exóticas, eu vou falar de algumas delas, tá? Mas quando a gente fala simplesmente de call e de put,
para você saber que tipo de opção de compra, que é a call, eu estou falando, e que tipo de opção de venda eu estou falando, quando eu simplesmente falar call, é a plain vanilla call option, que a gente vai falar daqui a pouquinho do payoff dela, mas só relembrando, a gente já viu em outras aulas, quando a gente estava falando do payoff de derivativos, eu dei lá o exemplo, né? Se você se recordar, eu dei lá o exemplo de um produto derivativo que eu falei que era uma opção de compra, que tinha esse payoff aqui. Se você se lembrar, eu comentei lá, falei que a gente vai ver depois, e agora chegou a hora, né? Nesse vídeo e nos próximos a gente já começou a falar sobre as opções, mas eu falei que lá, esse contrato aqui, que aqui tinha o chamado strike, né? Então eu falei que, e aqui tinha o S de tesão, e aqui era o payoff no eixo vertical. Então eu comentei com você que o contrato que tinha esse payoff era uma opção de compra. A gente vai ver tudo isso com calma, mas essa opção de compra é a plain vanilla call option. Existem N outras opções de compra, existem outras opções de venda, tá? Então mais à frente eu vou falar um pouco sobre as opções exóticas. Bom, o detentor da call, que o nome dele é o proprietário da call, o comprador da call, o buyer da call, mas que está na posição long na call, ele é o dono daquele contrato, ele tem o direito, ele que escolhe se ele quer comprar do vendedor da posição que está short na opção. Então, o comprador da call, a posição long na call, ele tem o direito, ele tem a escolha, se ele quiser, lembra, ele tem uma call, então ele tem o direito de comprar do emissor da opção, que é a posição que está short na opção, então ele tem o direito de comprar o underlying por um determinado preço e numa determinada ou em determinadas datas. Depois eu vou falar sobre as datas, agora eu só estou falando que ele pode comprar por um determinado preço especificado já no contrato, se ele quiser. Esse preço é o chamado strike price ou exercise price, que é o chamado preço de exercício daquela opção. Da mesma forma, quer dizer, simetricamente, não da mesma forma, simetricamente, o vendedor que está na posição short daquele contrato, que é o vendedor da call, que é o emissor da call, o writer da call, o emissor da call, o vendedor da call, então a parte que vendeu então imagina que eu comprei a opção, então aquela parte que vendeu para mim a opção, que ele está short na opção, ele sim tem a obrigação, lembra que a gente falou dos contingent claims, que uma das partes, com relação ao payoff, uma das partes tinha direitos e a outra parte tem obrigações. Então, o dono da call, que está na posição long na call, ele tem o direito de comprar de quem? Da posição que vendeu para ele aquela call, ele tem o direito de comprar o underlying por um determinado preço, que é o chamado strike price. E o vendedor da call, que está na posição short, que vendeu aquele contrato para mim, o emissor da call, ele fica esperando. Se eu chegar lá e bater na porta dele e eu decidir que eu quero exercer o meu direito de comprar o underlying por aquele preço que está especificado, ele, o emissor, né, o vendedor da call, a parte que está short na call, ele tem a obrigação de me vender aquele underlying, aqui eu estou chamando o ativo, mas na verdade o certo seria o underlying. Então ele tem que me vender o underlying ou o ativo base pelo preço que foi especificado, o strike price ou o exercise price. Então, só lembrando, esse tipo de contrato, né, call option, um contingent claim, uma das partes, com relação ao payoff, uma das partes tem direitos e a outra tem obrigações. Então, a parte que tem a obrigação de fazer alguma coisa é quem vendeu a opção. E eu que comprei, eu tenho a escolha. Então, quem compra pode, no caso, se eu comprei uma call, eu posso decidir se eu quero chegando lá numa determinada data ou em algumas datas, a gente vai falar sobre isso depois, mas eu posso escolher, chegando lá, se eu quero ou não comprar o underlying por um preço que está especificado, que é o strike price ou exercise price. E o emissor
se eu quiser, ele tem a obrigação de me vender, de me entregar aquele underlying, aquele ativo, pelo strike price. Vamos falar agora da put option. Então imagina que eu sou o detentor, eu sou o dono, né? Eu sou o comprador, eu sou o buyer, eu estou na posição long numa put option. Então e agora? Agora eu tenho direito, então se eu sou o dono daquele contrato, eu estou naquela ponta aqui com relação ao payoff e eu tenho direitos. No caso, se eu comprei uma put option, eu tenho direito de vender, porque a put dá para o dono dela o direito de vender. Então quem está na posição comprada, long, naquele contrato, ele escolhe, chegando lá numa determinada data ou em algumas datas que estão especificadas no contrato, mas eu posso chegar lá e escolher, eu tenho direito, eu posso escolher se eu quero vender o underlying por um determinado preço especificado, que é o chamado preço de exercício, strike price ou exercise price. Então eu tenho a escolha, eu tenho o direito de vender para a parte que está short, para o emissor da opção, eu tenho o direito de vender o underlying por um determinado preço especificado lá, que é o strike price ou exercise price. E o emissor, simetricamente, ele tem a obrigação. Então, eu estou na posição long. Quem está na posição long na opção é que escolhe, que tem o direito. O emissor que vendeu a opção para mim, que está na posição short na opção, ele tem a obrigação do que agora? Se eu vou ter o direito de vender para ele o underlying, ele vai ter a obrigação de comprar o underlying ou comprar o ativo base, o underlying asset ou só underlying, como nós já vimos. Então, o emissor tem a obrigação, se eu quiser, ele tem a obrigação, dado que eu tenho uma put, de comprar de mim aquele underlying pelo preço especificado. Esse preço especificado, no caso de uma opção call ou put plain vanilla, o strike ou exercise price, né, o preço de exercício ou strike, o preço de strike ou só strike, ele já é previamente determinado no início do contrato, é um número. Eu posso comprar a ação da Petrobras por R$100, por R$50, por R$90, ou posso vender a ação da Petrobras por R$90, R$50, R$100, ou uma saca de soja, ou uma tonelada de soja, tanto faz, mas esse preço, no caso das opções plain vanilla, eles já são previamente determinados. Os contratos que são chamados os derivativos exóticos, as opções exóticas, esse strike pode, em alguns desses contratos, ser definido ao longo da vida do contrato em função do que está acontecendo no mercado ou em função do que está acontecendo com o próprio preço do underlying. A gente vai falar um pouquinho sobre os produtos derivativos exóticos depois, mas no caso das opções plain vanilla, tanto a opção call plain vanilla como a put plain vanilla, então a opção de venda plain vanilla, a opção de compra plain vanilla, né, que é a call, então tanto no caso da call como da put plain vanilla, o preço especificado, né, que é o strike price ou exercise price, ele já é definido um valor para ele no início, quando você negocia a opção na data T0, tá bom? Então é isso e eu vejo você no próximo vídeo. A gente ainda vai falar um pouco sobre os conceitos fundamentais envolvendo as opções. Um abraço e até lá!